Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, hoje a gente vai falar sobre 4 palavrinhas que muitas vezes confundem as pessoas que estão aprendendo inglês. Por que elas confundem? Porque você as conhece por uma determinada tradução na língua portuguesa e de repente você vai ver uma outra palavra que também tem aquela mesma tradução e aí aquele dá um nozinho na cabeça. Mas a gente vai tirar esse nozinho hoje. Prestem bem atenção nessa aula que essa aulinha tá boa. Então a gente vai ter a primeira palavra, vai ser, por exemplo, either. Either. Outra coisa, pessoal, lembre-se, todas as vezes que vocês virem uma palavra que tem a junção TH, tá certo? Ó, either. Coloquem a língua entre os dentes, tá? Que é lei de gramática você falar na entonação correta para você diminuir o seu grau de sotaque e ser compreendido melhor pelo nativo da língua, né? Então, quanto mais pureza de sotaque você tiver, mais fácil de ser compreendido você será. Entendeu, pessoal? Então, a primeira palavra é either. Então, o que significa either? Either significa qualquer. Qualquer. Daqui a pouco a gente vai voltar nela e vamos explicar que tipo de qualquer a gente está falando aqui. E a segunda palavrinha que a gente vai falar agora vai ser neither, ou seja, só colocar um Nzinho na frente e a gente já muda a situação. Então, neither, presta atenção. Ó, aqui, neither, neither, que significa nenhum, nenhum, certo? Nenhum. Então, a primeira palavra é either, que significa qualquer. A segunda palavra é neither, que significa nenhum. Só que tem um probleminha. E é aqui que começa a dar um nozinho na cabeça, que a gente vai tirar hoje. Qualquer, no sentido de either, vai ser qualquer entre dois elementos. Aqui que você tem que começar a dobrar a atenção. Qualquer, either, qualquer, no sentido de dois elementos. E neither é nenhum, presta atenção nisso, pessoal, também no sentido de dois elementos. Presta atenção nisso, tá certo? Por que você tem que dobrar atenção nisso? Porque a gente vai ter uma outra situação, como por exemplo o N, tá? N, que vai ser também qualquer. Olha aí ó, o problema. Qualquer. Tá certo? Qualquer. Só que esse N, que significa qualquer, é a partir de 3 elementos. Perceberam? Aqui, qualquer, either, no sentido de 2 elementos. Aqui, N, qualquer, no sentido a partir de 3 elementos. E por último, nós vamos ter known. Lembrando a vocês que não devemos dar um ênfase na letra E, tá? É known, tá? Para no N, tá? Known. Que significa também nenhum. Até aqui tá tudo bem, pessoal? Tá dando para entender isso? Veja, eu tenho either, que significa qualquer, no sentido de 2 elementos. Eu tenho neither, que significa nenhum, no sentido de 2 elementos. Mas nós vamos ter aqui também N, que também significa qualquer, a partir de 3 elementos. E por último nós temos known, certo? No sentido de nenhum, na tradução de nenhum, a partir também de 3 elementos. E agora, para nós ilustrarmos isso, vamos fazer uma ideia aqui. Vamos dizer que eu tenho 2 carros na garagem, e um amigo meu esteja precisando de um dos meus carros emprestado. Mas, infelizmente, os 2 carros estão com problemas. Eu estou com 2 carros na garagem, mas os 2 estão com problema. Então, ele poderia chegar para mim e falar assim, Valdir, dá para você me emprestar um dos seus carros que eu tenho aqui ali? E eu falaria para eles o quê? You may take, olha só o exemplo que eu vou dar aqui, ó. You may take either of these 2 cars. You may take either of these 2 cars, but neither
Neither is good. Perceberam, pessoal? Eu chego pro meu amigo e digo assim, ó, you may take either of these two cars, but neither is good. Você pode pegar qualquer um dos meus carros, mas nenhum dos dois estão bons. Ou seja, infelizmente, se ele quiser levar, ele vai levar pelo seu próprio risco. Se o carro parar na estrada, porque eu avisei. Mas eu usei o either, prestem atenção nisso, e usei o neither porque eu tinha apenas 2 carros. Então, eu tenho que usar either, no sentido de qualquer, para 2 elementos, e eu tenho que usar neither, que significa nenhum, no sentido de 2 elementos. Está entendido isso, pessoal? Alguma dúvida? Agora aqui, a gente tem a palavra N. Vamos dizer que eu estou com uma pessoa que queira vir me visitar, ou na minha casa, ou no meu escritório. E aí eu chego para ele e falo assim, por exemplo, ó, vou isolar aqui, pessoal. Vou isolar aqui, ó. You may come. You may come. You may come. You may come at any day. Oh, you may come at any day of this week. Então ficou bonito aqui, ó. You may come at any day of this week. Ou seja, a pessoa quer vir me visitar. E eu chego para ela, eu estou com a minha semana muito bem, muito tranquila, e eu digo para ela que ela pode vir em qualquer um dos dias da semana. E aí eu falo assim, ó, you may come at any, ou seja, qualquer dia desta semana, of this week. Por quê, pessoal? Porque a gente sabe que uma semana é composta de 7 dias. E porque a semana é composta de 7 dias e N a gente vai usar a partir de 3 elementos, eu não posso falar either, no sentido de qualquer dia da semana, porque aqui não daria certo, porque a semana tem 7 dias, entendeu, pessoal? Então, you may come at any day of this week. Você pode vir em qualquer dia desta semana. Entendeu isso, pessoal? E por último, nós temos o known. Vamos ver o known agora. Vamos inventar uma história aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos partir do pressuposto que eu tenho amigos de faculdade e eu os convido para vir na minha casa. E são 20 pessoas que eu convidei para vir na minha casa. Quero fazer uma confraternizaçãozinha e os convido a virem à minha casa para a gente se socializar, bater um papinho, tomar uma bebidinha lá, um refrigerante, um suco, comer uma pizza. Só que aquela comemoração é por alguma coisa em especial e eu comemorei um mês de antecedência. Passaram-se as semanas, quando faltava 1 ou 2 dias, eu os relembrei do nosso compromisso para virem à minha casa para se confraternizar comigo. Agora presta atenção nisso. Olha como é que ficaria isso. Vamos isolar aqui. I have invited 20 friends of mine. I have invited 20 friends of mine. But none showed up. Olha que coisa triste, pessoal. É lógico que isso aqui é um exemplo, isso é uma brincadeira, né, pessoal? Isso aqui é um exemplo. Mas poderia acontecer. Nunca se sabe. I have invited 20 friends of mine.
But none showed up. Eu convidei 20 amigos meus, mas nenhum apareceu. Nenhum compareceu à festa que eu estava proposta a fazer. Entendeu, pessoal? But none, porque eu convidei 20. Eu convidei 20, mas nenhum apareceu. Então, I have invited 20 friends of mine, but none showed up. Nenhum apareceu. E eu uso none porque é acima de 3 elementos, como a gente já falou aqui, eu teria que usar none. Não poderia usar neither. Perceberam isso, pessoal? Ficou compreendido isso? Qualquer dúvida, dá um joinha pra gente, entre lá nos comentários, mande suas dúvidas para que a gente possa ir tirando na medida do nosso possível. Tá bom, pessoal? Ó, either, neither, any e none. Isola as duas da esquerda, isola as duas da direita e memorize que as duas da esquerda é sempre com 2 elementos. As duas da direita sempre a partir de 3 elementos. Valeu, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo.